Olá, pessoal, muito bem-vindos a mais um encontro. Bem, hoje teremos um encontro num formato mais de bate-papo, uma breve apresentação de alguns tópicos importantes do capítulo de ondas, como, por exemplo, o conceito que estamos a discutir a respeito de modos normais de vibração. Tudo bem? Então, o que temos nessa representação? Nós temos um sistema composto por dois osciladores acoplados, tudo bem? De que maneira? Nós temos duas massas ligadas entre si por uma mola e a outra extremidade das massas também ligadas a paredes fixas por molas. E muito bem. Nesse caso, para esse problema em particular, todas as molas são idênticas. Ok. O que temos de interessante aqui, pessoal? Sem dúvida, temos algo muito interessante aqui. Bom, se nós tirarmos essas massas dessa configuração que nós estamos vendo aí, tá? Então, nós podemos deslocar uma mais à esquerda, outra mais à direita, podemos fazer, desviar o quanto for dentro do, do razoável, né? Dentro do limite elástico de cada mola, tudo bem? Ok, mas se nós tirarmos cada um desses objetos na horizontal, tá, pessoal? Vamos tratar esse problema como uma oscilação unidimensional, tudo bem? Se nós tirarmos esses objetos da configuração de equilíbrio e largarmos, eles vão entrar em movimento, oscilatório, eles vão entrar em movimento vibratório, não é isso? E, em nível ideal, eles vão continuar oscilando, né, com determinadas frequências. Há infinitas maneiras de proceder esse deslocamento para cada um dos objetos massivos aqui, M1 e M2, ok? Mas há duas maneiras específicas pelas quais esses objetos, M1 e M2, vão vibrar com a mesma frequência. Ok? Há duas maneiras específicas. Há duas frequências específicas únicas com as quais esses objetos vão vibrar exatamente com a mesma frequência. Bom, o que temos aqui? Tá? O que temos de interessante aqui, de importante? Muita coisa, como eu já frisei. Então, o que nós estamos fazendo em relação a cada uma dessas equações, pessoal? Estamos fazendo algo muito importante, aplicando a segunda lei de Newton para cada um dos corpos. Tá? Então,
Aqui, a linha de cima, nós estamos aplicando a segunda lei de Newton sobre o corpo M1, e abaixo estamos aplicando a segunda lei de Newton sobre o corpo M2. Tá? E aqui, inclusive, já estamos lidando com o caso em que as massas são iguais. Bom, feito isso, o que nós estamos propondo aqui como solução desse sistema? Bom, nós temos uma equação diferencial acima e uma outra equação diferencial abaixo, e resolver esse sistema significa encontrar x1 e x2 em função do tempo, de tal maneira que, quando substituído aqui, essa substituição seja satisfeita. Né? Então, tanto a equação de cima quanto a de baixo. Bom, nós sabemos que a exponencial de argumento imaginário é uma excelente candidata para resolver esse sistema. Tudo bem? E levando essa tentativa a sério, e é para levar mesmo, tá? Então, vamos substituir vamos colocar tentativa de solução em fazer a substituição no sistema de equações, tá? Então, aqui fazendo a derivada segunda, nós não temos derivada primeira, né? Faz a substituição aqui, né? Para x1, aqui para x2, e muito bem. O que nós encontramos, então? Tá? Nós colocamos esse sistema numa forma matricial, tá? Aqui a dependência com a exponencial vai embora, tá, pessoal? É um termo comum, né, em todas as parcelas. Então, a forma, essa representação matricial está reproduzindo de acordo com o que temos aqui em cima, tá? Então, isso aqui satisfaz a segunda lei de Newton, tanto para o corpo M1 quanto para o corpo M2. Nós estamos tratando agora como partículas de massas iguais, M, tá? É um caso interessante. Aí temos a representação, matricial, que nos dá o quê, pessoal? Bom, se essa matriz vezes esse vetor coluna aqui é igual a zero, sendo que os deslocamentos não são nulos, tá? Então, nós temos que essa soma tem que dar zero, tá? E essa aqui também, tá? Tal qual nós temos aqui. E nós encontramos duas soluções de frequências para resolver esse sistema, tá? Quais são as soluções? Nós achamos uma frequência ω1, que é tão somente raiz de k sobre m, tá? Então, é a frequência natural de oscilação para o problema de um oscilador harmônico simples. Vocês estão lembrados disso? Confere. E nós temos uma outra
frequência de oscilação que é igual a raiz de 3 vezes essa frequência ômega 1. O que acontece com essas soluções aqui, pessoal? Essas frequências ômega 1 e ômega 2 são altovalores. Isso aqui a gente não vai entrar em detalhes agora, tá? Mas vocês estão vendo aqui uma física e uma matemática. Vai ser bem importante, né, quando vocês forem ver problemas mais sofisticados de oscilações, tá? Mas vamos voltar aqui como o ponto de partida a partir de dois osciladores acoplados, ok? Aplicando as leis de Newton em cada uma das massas, nós montamos esse sistema de equações diferenciais, propusemos essa solução, a solução com essa forma, e aqui vocês percebem, né, que essas frequências, a frequência de oscilação para x1 é a mesma frequência de oscilação para x2. Nós estamos esperando realmente encontrar essas frequências de módulos normais, que são caracterizados por ter uma frequência única, tudo bem? E encontramos quais são essas frequências pelas quais os objetos vão vibrar com exatamente a mesma frequência, tá? Uma delas igual a raiz de k sobre m, outra igual a 3k sobre m, tá? E, como eu estava falando para o Vinícius no iniciozinho da aula, tá? As ondas estacionárias são o contínuo dos modos normais, tá? Ou seja, quando eu tenho um sistema composto por um número muito grande de osciladores, nós podemos descrever isso de uma maneira contínua dessa maneira aqui, dessa forma aqui, tá? Então, é algo que tem uma representatividade, um poder de aplicação muito grande, tanto para a física básica quanto para as engenharias como um todo, né? Então, aqui nós temos um espectro de 6 harmônicos para problema de corda vibrante, né? E nós já mencionamos alguma coisa sobre isso nos capítulos, nos encontros anteriores. Aí aqui já fala de uma distribuição de frequência aqui para o lado de física estatística, aqui já não é muito a nossa praia, tá? Mas tudo isso pela boa provocação, no bom sentido, evidentemente, do nosso prezado Vinícius. Bom, mas o que temos ainda para hoje, pessoal? Discutir um pouco sobre efeito Doppler. Bom, que entendimento vocês têm sobre efeito Doppler, pessoal?
É um efeito de velocidade relativa, quando a velocidade a fonte está se movendo. Velocidade relativa tem a ver com velocidade... Aí a frequência percebida muda. Então, temos aí... temos uma percepção de mudança de frequência devido a uma velocidade relativa entre fonte e observador, seria isso? Sim. Ok. Alguma observação, Vinícius, Jamile? Bom, deixa eu abrir aqui uma página. Eu falei a aula hoje mais de apresentação. Eu abrindo aqui a página de efeito Doppler pela Wikipédia, tem várias aplicações aqui. E é claro que nós vamos começar com a mais... com a que nós temos mais familiaridade, tá? Não vamos ficar só com ela, é o nosso ponto de partida, mas como eu falei, um ponto de partida para esse efeito, que é bem mais importante do que simplesmente essa situação cotidiana aqui que eu vou apresentar e que vocês, todo mundo já vivenciou. Mais uma. Então, é algo muito, muito marcante, né? É bem perceptível, né? Então, esse efeito de mudança de frequência em relação à frequência emitida, ele é mensurável, tá? E tem várias aplicações importantes. Vocês conhecem alguma aplicação relativa a efeito Doppler, pessoal? Não estou lembrado. Só mesmo essa situação, mas não é uma aplicação em si, né? De fato, é. Adriano, Jamile? Não. Professor, eu já ouvi falar de ultrassonografia, mas agora eu não sei se encaixa no mesmo conceito ou se seria diferente. Certo, tá. Vamos lá. Ultrassom, tá? Então, uso de ondas sonoras de alta frequência. Quando a gente fala em ultrassom, nós estamos falando em megahertz. E, ok, o que temos aí? Temos uma utilização de ondas sonoras de alta frequência
baixo comprimento de onda, que consegue penetrar nas camadas, nos órgãos humanos e é refletida de volta, né, para você tem um aparelho emissor e tem um receptor, e a partir da composição, do movimento dos órgãos internos, você consegue fazer um mapeamento de imagens e enxergar a partir dessa resposta de sinal. E esse efeito é influenciado também por conta de movimento relativo, né? Então, você tem aí uma implicação do efeito Doppler. O efeito Doppler precisa ser levado em conta, né? Então, é correto dizer que o efeito Doppler está presente nessa aplicação médica, né, tão importante para os exames de diagnóstico com imagens. Tá? Bem colocado, Camille. Vejamos aqui algo para discutirmos. Aqui temos algumas simulações muito úteis para entendermos o efeito Doppler do ponto de vista qualitativo, tá? De maneira correta. Temos 3 situações aqui, mais uma situação de supersônica. Vamos falar sobre isso um pouquinho mais adiante. Vamos falar um pouco da parte histórica. É muito curiosa a origem do efeito Doppler. Não me aprofundei sobre o assunto, tá? Tem as informações gerais que foi um fenômeno descoberto no século XIX, e o que é interessante, quer dizer, é interessante em muitos aspectos, mas um aspecto realmente interessante que, embora o efeito Doppler tenha ficado primeiramente conhecido a partir desse tipo de investigação, que foi com onda sonora, né, e o experimento foi muito interessante, né, mas a origem do efeito estava voltado para ondas eletromagnéticas, né, para entender a parte de interferência com estrelas binárias, né? Então, inicialmente, estava sendo pesquisado a influência desse efeito em ondas eletromagnéticas, que são muito importantes, né? O efeito Doppler, né? As aplicações envolvendo ondas eletromagnéticas, mas a primeira demonstração do efeito foi numa situação dessa natureza, em que colocaram uma orquestra de música
de músicos numa locomotiva, né, num trem, sendo a determinada velocidade, e observaram esse deslocamento, né, o som vinha se tornando mais agudo enquanto a locomotiva se aproximava, e foi claramente passando para o mais grave, uma vez que o movimento era de afastamento, né? E isso foi realizado 3 anos após a proposição inicial do efeito. Aí depois veio um francês, o Fizeau, que descobriu independentemente o mesmo efeito, e aí diz aqui que na França o efeito é conhecido como Doppler-Fizeau, né? Mas esse efeito já havia sido descoberto 6 anos antes, né? Então, no restante do mundo, né? Só na França que é Doppler-Fizeau, né? Os franceses são pouco nacionalistas, mas no restante do mundo o efeito é conhecido tão somente como efeito Doppler. Bom, vamos lá. Então, eu já quebrei uma dúvida que eu ia levantar, se esse efeito ele é presente apenas em ondas mecânicas ou também em ondas eletromagnéticas. Já foi respondido, né? Muito bem. Embora qualitativamente, a ideia do efeito em ondas mecânicas, né, com o caso aí de ondas sonoras, e ondas eletromagnéticas, podemos dizer que qualitativamente nós temos a mesma essência do efeito, né? Esse efeito de percepção de mudança de frequência decorrente de movimento relativo entre observador e fonte, né, de uma maneira bem geral. Mas, é claro, em ondas eletromagnéticas, a visualização, por assim dizer, é diferente, né? E a matemática, a parte quantitativa, é um pouco diferente da que nós temos para o caso de ondas mecânicas. Tudo bem? Então, ok. Vejamos o seguinte. O que nós temos nesses 3 casos aqui, pessoal? Tá? Nós estamos trabalhando com essa representação para o caso para o contexto de onda sonora, ok? E, muito bem, temos 3 situações aqui. Temos essa primeira situação em que a fonte é estacionária, tá? Então, fonte sonora estacionária, nós temos esse padrão concêntrico, né, e simétrico, né? Está parado e a perturbação tem o mesmo comportamento para todas as direções. Ok. Nessa situação, a fonte sonora se desloca da esquerda para a direita, aqui na horizontal, e muito bem,
o que acontece nessa situação? Então, que nós temos uma frequência característica, aqui no primeiro caso, né, uma frequência característica, né, que vai dar o intervalo de tempo entre uma frente de onda e a outra. Mas o que acontece nessa situação em que, aqui nessa do meio, em que a fonte se desloca, né, nesse movimento aqui? Então, aqui, enquanto a fonte vai emitir entre uma e outra frente de onda, ela se desloca de maneira que ela vai ficar mais próxima ao longo do sentido do movimento, e para o que fica atrás, em sentido contrário ao do movimento, entre uma emissão e outra, ela vai se afastar, né? Então, vamos ter aqui uma diminuição do comprimento de onda, tá? À frente, e um aumento do comprimento de onda na região posterior. Tudo bem? Então, quem está à frente vai receber o maior número de comprimentos de onda por unidade de tempo, e quem está atrás vai receber, o menor número de frentes de onda por unidade de tempo, e quem está atrás vai receber o menor número de frentes de onda por unidade de tempo. Ok, pessoal? Então, essa é o entendimento qualitativo do efeito a partir de uma formulação aí praticamente qualitativa. Tudo bem? Bom, aí o que nós temos aqui para essa representação, muito embora aqui é o caso de onda estacionária. Aí, bom, já aproveitando para fazer um pouco a introdução da simbologia, da nomenclatura do efeito, o que nós temos aqui? Bom, muito embora essa simbologia não esteja ajudando muito no seguinte sentido, né? Esse aqui é, na verdade, um zero, tá? Quer dizer, a frequência emitida pela fonte, tá ok, pessoal? Normalmente vem o S aqui de source, né? Mas se colocou o zero aqui como sendo a frequência propriamente emitida pela fonte, tudo bem? E aqui a frequência que vai ser observada, né? A frequência mensurada, a frequência percebida pelo observador. Ok, pessoal? Então, relativo à mensuração de frequência, nós temos a frequência emitida pela fonte, a frequência percebida pelo observador e um fator de
fator adimensional, tá? Porque aqui nós temos frequência, aqui nós temos frequência também. Então, quem vai fazer o ajuste, né? Quem vai fazer a predição dessa frequência do ponto de vista do observador é esse fator aqui, que é adimensional, que é uma razão de velocidade. Ok, pessoal? E quem entra nessa expressão, nesse cálculo, tá? Bom, lembrando que essa fórmula que nós estamos vendo, pessoal, ela é válida apenas para efeito Doppler para ondas mecânicas. Tudo bem, pessoal? Ou seja, essa expressão aqui não é válida para ondas de natureza eletromagnética. Tudo bem, pessoal? Tudo. Tá? Bem, então, vamos lá. A outra colocação importante, essa expressão, ela é importante, sim, tá? Mas ela tem poder preditivo para situações unidimensionais. Em que sentido? O movimento relativo entre fonte e observador se dá ao longo de uma linha, tá? Eu não tenho essa situação em que o movimento descrito por essa equação aqui, tá? Ou seja, mais simplificadamente, eu posso ter a situação em que a fonte se aproxima do observador, a fonte se afasta do observador e o observador se aproxima da fonte, o observador se afasta da fonte, ou qualquer movimento relativo, contanto que seja unidimensional. Tá? Então, nós não vamos fazer consideração agora para uma situação mais geral, tá? Nós estamos entendendo qualitativamente e quantitativamente o efeito Doppler para ondas mecânicas para aplicações em uma dimensão. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos seguir aqui, muito embora não... Tá, vamos continuar com a extração aqui. Só se perguntasse aqui, vamos lá, Adriano, esse efeito, chamado efeito Doppler, que nós já discutimos algo qualitativamente falando, ele depende de quantos fatores? Deixa eu ver. Velocidade da fonte. Velocidade da fonte. O observador, eu acho. Ou não, acho que o observador deve ser considerado parado, né? E da frequência natural, eu acho. Ok, dá para complementar mais, dá para extrair mais coisas ainda, tá, Adriano? E o nosso papel em situações desse tipo é exatamente esse, né?
de você olhar, utilizar a técnica olhos de lince, né? Acho que eu já mencionei a técnica olhos de lince, e, a partir disso, efetuar toda a extração possível, tá? Então, tem coisa aí certa, tudo certo, está indo na direção correta, mas dá para extrair ainda mais informação dessa expressão que nós estamos vendo, tá? E tem uma outra observação muito importante que no efeito Doppler para ondas mecânicas, essa previsão ela se dá em relação ao meio. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer o seguinte, se eu tenho uma... Normalmente, essa expressão, assim como ela está colocada aqui, ela está adaptada para a seguinte situação particular. O meio em si está em repouso. Então, vamos lá. Se nós fazemos essa experiência aqui num dia sem vento, nós vamos ter... qualitativamente, o efeito vai ser o mesmo, né? Mas quantitativamente, você vai ter uma influência se no dia um vento razoável ou se o experimento é realizado com a atmosfera ali praticamente sem vento. Como está colocado aqui, a velocidade de propagação da onda no meio, tá? Para o som em condições normais de temperatura e pressão, nós fazemos as contas normalmente com 340, em alguns lugares com 343 metros por segundo. Aqui nós temos a velocidade do receptor, é a nomenclatura utilizada aqui, receptor é uma boa terminologia, né? Relativa ao meio, que no caso aqui para ondas sonoras é em relação à atmosfera, tudo bem? E esse Vs aqui é a velocidade da fonte relativa a quem? Ao meio também, tá? Então, essa velocidade é tendo o próprio meio como referencial, tá? Então, é importante colocar isso também nessa descrição. Então, nós temos uma dependência da frequência emitida pela fonte, nós temos uma dependência da velocidade de propagação da onda no meio, nós temos uma dependência da velocidade do receptor em relação ao meio, e nós temos uma dependência com a velocidade da fonte em relação ao meio. Tá? E, além disso, nós temos possibilidades aqui, num jogo de sinais, tanto no numerador
quanto no denominador. Não é isso? Ok? Quando é que a gente utiliza um? Quando é que a gente utiliza o outro, pessoal? Então, aqui se dá a questão do movimento relativo ser de aproximação ou de afastamento. Tudo bem aí, Adriano? Vinícius? Tudo certo. Tá? Então, muito bem. O que temos quando o movimento é de aproximação? Fonte, receptor. Nessa situação de aproximação, a frequência do receptor vai ser maior do que a frequência da fonte. A frequência recebida pelo receptor vai ser maior ou vai ser menor do que a frequência emitida pela fonte, pessoal? Vai ser maior. Vai ser maior, né? Vai ser maior. Muito bem. Então, nós vamos ter essa situação. Deixa eu só ver aqui essa... Tá. Eu utilizei aqui a nomenclatura aqui do linha, né? Mas o R fica bem claro aqui, receptor, né? Ok. Então, vejamos o seguinte, tá? No aqui. Aí aqui o C normalmente fica para a velocidade da luz, tá? Então não gosto muito dela, prefiro essa terminologia. Aqui, velocidade do receptor, aqui V, e aqui os sinais são invertidos. E aqui entra Q, o S de source, né, ou de fonte. Bom, então, aqui velocidade do receptor, aqui velocidade da fonte. Então, esse caso aqui, ele me dá qualquer combinação de fonte, receptor, temos essa possibilidade, temos essa possibilidade, temos essa possibilidade, temos a mesma coisa para o outro lado, e temos dois se afastando, os dois se aproximando, dois se afastando, dois se aproximando, e para cá
Seria... Para cá daria também o mesmo valor, né? Então, temos todas essas possibilidades de movimento relativo, tá? Em uma dimensão. Bom, então, podemos ter só o receptor em movimento e a fonte em repouso também. Podemos ter o receptor em repouso e a fonte em movimento, e podemos ter combinações em que os dois estão em movimento, num caso unidimensional. Então, ainda tem a situação em que um dos dois está em repouso, é claro, numa situação estática, né? Então, você vai ter aqui 0 e 0, vai ficar a fração velocidade da onda no meio, sobre a velocidade da onda no meio, vai dar 1, e o receptor vai obter exatamente a mesma frequência emitida pela fonte. Se nós temos aqui a situação em que um dos dois está em movimento, bom, se um dos dois está em movimento, certamente aqui essa fração vai ser diferente de 1, não é? E aí a frequência observada pelo receptor vai ser maior do que a frequência da fonte para o caso de aproximação e menor para o caso de afastamento. Dito isso, fica fácil fazer a escolha adequada dos sinais que nós vamos trabalhar, tendo em vista que, no problema de aproximação, nós vamos escolher o positivo, né? Aqui para combinar com a velocidade do receptor, e no caso de aproximação, com o movimento da fonte, né? Então, a fonte se aproximando do observador, nós escolhemos o negativo, porque aí vai diminuir o denominador, e essa frequência recebida pelo receptor vai ser maior do que a frequência emitida pela fonte, tá? Então, tudo isso faz parte da extração dessa fórmula, né? Da extração completa de informação dessa fórmula. Tá ok, Adriano, que está em jogo nesse tipo de questionamento? Vinícius? Tá sim, tranquilo, professor. Tranquilo? Tá. Jamile, tudo bem aí também? Sim, professor. Tá. Aí, vejamos o seguinte, tá? Nessas três situações aqui, então, situação estacionária, eu utilizei essas duas aqui para fazer a argumentação qualitativa, né? Porque do aumento, porque o som mais agudo, né? Porque frequência mais alta para quem está adiante, né? Com a fonte se aproximando, e porque o som mais grave, né? Para quem vê o afastamento da fonte sonora. Mas aqui a animação em si, ela visa explorar a situação de efeito Doppler para ondas
sonoras para os seguintes casos. Aqui a velocidade da fonte sendo igual a 0,7 vezes a velocidade do som no meio, né? Então, é uma velocidade bem elevada, de 340 metros por segundo vezes 0,7, tá? E aí, fazendo as continhas nessa situação, para o observador que vai à frente, ele observa uma frequência mais de 3 vezes mais alta do que a frequência emitida propriamente pela fonte, né? E para quem vê passar a fonte, uma velocidade dessa ordem aqui, tem uma percepção de frequência que é pouco mais da metade do valor da frequência original emitida pela fonte, ok? E muito bem. O que é essa situação aqui? Então, nós vemos que não há frentes de onda à frente da fonte. Não há frentes de onda à frente da fonte. Que situação essa representação está abordando? Estão conseguindo ver aí? A velocidade da fonte é a mesma da onda? É. E aqui, como nós estamos falando de ondas sonoras, né, significa uma fonte que está se propagando com a velocidade do som no meio aí em questão, tá? Bom, aí para esse caso a expressão não vai predizer o valor adequado, tá? Porque quando você faz aqui a continha, quando você substitui, o denominador vai ficar a velocidade do som no meio, a velocidade da fonte é igual à velocidade do som, o denominador vai ser zero, e isso é catastrófico, né? Então, não seria possível detectar, né? A previsão aqui seria de uma frequência infinita. Então, é claro que essa previsão não é correta, né? A fórmula não se aplica para esse caso limite. E para o observador atrás, ele receberia uma frequência ainda mais baixa do que o caso anterior, né? Aqui numa velocidade infrassônica, aqui uma velocidade sônica, e aqui temos uma simulação de um efeito supersônico, né? Em que a fonte se desloca com uma velocidade superior à velocidade do som. Bom, também temos resultados interessantes, né? Uma frequência negativa, qual seria a interpretação física correta disso aí? Bom, é uma situação já, vamos dizer, delicada, né? Porque uma frequência negativa tem alguma coisa que não está funcionando bem. E nesse caso,
seria um efeito estranho, né? Seria o caso de uma defasagem na percepção do som, tá? E esse caso aqui é o caso do chamado cone de Mach, né? Porque, observando bem, não dá para pausar, não dá para pausar, mas a linha que se forma, tá? Bidimensionalmente, você forma um triângulo, tá? E tridimensionalmente você tem a formação de um cone, em que esse cone ele depende da velocidade da fonte, tá? Quanto mais rápido, quanto mais vezes, né? Que aí a medida é aquela velocidade Mach. Mach 1 significa velocidade igual à do som. Mach 2 significa 2 vezes a velocidade do som. Mach 3, 3 vezes a velocidade do som, e assim vai, né? Quanto maior a velocidade, mais fechado é esse cone, tá? Enquanto o número de Mach é essa razão do número de vezes em que a velocidade da fonte é maior do que a velocidade do som, o inverso do número de Mach é o seno de Mach. Seria algo... o seno esse ângulo seria achado pelo seno, em que seria a velocidade do som vezes a velocidade da fonte, né? Aqui só para colocar aqui o físico. E o inverso disso é o número de Mach. Tá? Que temos aqui, pessoal, aqui tem as aplicações de Doppler radar, tá? Aqui um recurso também muito visual, né? Para dar a ideia de encurtamento entre uma frente de onda e outra, na direção, no sentido do movimento, e um espaçamento maior entre uma frente de onda e outra, né? Vai dar, consequentemente, aumento de frequência e diminuição de frequência. Tá, nós estávamos falando uma outra animaçãozinha aí bem legal. Aqui o efeito do carro com buzina, vou pular essa parte. A parte de aplicações, tá, pessoal, de uma maneira aqui bem diagonal, mas nós temos aplicações importantes na acústica, né, com a física do sonar, né, que é um aparelho, um equipamento de localização, utilizando ondas sonoras, né, e o radar, um aparelho equivalente, utilizando ondas eletromagnéticas, né, de radiofrequência. Então, aplicações aqui de efeito Doppler para a robótica, né?
devem ser levadas em conta o efeito Doppler aqui na movimentação de robôs em ambientes com obstáculos se movendo, né? Então, levar em conta o efeito Doppler é importante, né? E aí você tem transmissão e recepção das frequências, né? Questão da astronomia. Então, vocês já ouviram falar em redshift, blueshift? Vocês já escutaram falar desses termos, pessoal? Não. Também não. Adriano, não. Vinícius, não. Também não. Jamile, não. Bom, mas vocês já ouviram falar que o universo está em expansão? Sim, sim. Sim. Ok? Bom, então, qual foi a principal... O principal resultado experimental que nos leva a essa conclusão em prol da expansão do universo? Bom, então vamos lá. Como eu falei que ondas eletromagnéticas também manifestam efeito Doppler, como é que a coisa funciona? Então, vamos pensar numa fonte luminosa estacionária, né? Bom, antes disso, vamos colocar que a composição das estrelas, composição química das estrelas, já é conhecida pelo uso de espectrômetros, ok? Agora, muito bem, então, você tem um espectro eletromagnético chegando do espaço. Mas se o corpo emissor possui um movimento relativo em relação a nós como observador, e um movimento radial, né? Então, você vai perceber uma mudança de frequência em relação à frequência esperada, né? E caso o corpo celeste esteja se aproximando, né? Da mesma maneira, nós sabemos que vamos esperar uma frequência mais alta, e se o corpo celeste estiver se afastando, nós sabemos que nós vamos receber uma frequência mais baixa. E, muito bem, nesse caso, esse efeito luminoso, né, nós temos que cada frequência possui uma cor, tá? Cada frequência eletromagnética possui uma cor, tá? E o afastamento, né, significa frequências menores e comprimentos de ondas maiores. Então, esse é o efeito de deslocamento para o vermelho, o redshift. E, para o caso de aproximação, nós temos um aumento de frequência, uma diminuição de comprimento de onda e
esse é o caso do deslocamento para o azul, ou blue shift. Tá? E o que foi observado é que nós recebemos do espaço, nós estamos recebendo a radiação com deslocamento para o vermelho, e quanto mais distante é o objeto emissor, quanto mais distante o objeto emissor está de nós, maior é a velocidade de distanciamento. Tá? Então, esse é um dado experimental importante para o modelo chamado modelo do Big Bang. Tem suas previsões, tem lá também suas dificuldades. Nós não vamos entrar em questão agora em relação ao Big Bang, né? Mas é apenas para falar que o efeito Doppler, né, tem uma importância muito maior do que o curioso aspecto de mudança de som, seja com a buzina, a sirene, né? Então, a física toda de localização, né, de objetos, e inclusive com previsão de velocidade, se baseia no efeito Doppler, tanto para o caso de utilização de ondas eletromagnéticas, como o radar, quanto utilizando ondas sonoras, que é utilizado principalmente para navegação marítima, né, com os sonares. Aqui a aplicação médica que a Jamile destacou no início, tá? Então aqui nós temos que levar em conta efeito Doppler aqui para localização precisa por satélite, né? E aqui temos efeito Doppler para medida de velocidade acústica, né, por efeito Doppler, a chamada velocimetria Doppler por laser, né, também. Parte de navegação de satélite. Medidas de vibração utilizando efeito Doppler, tá? Não tenho conhecimento mais a fundo de como isso aqui funciona, tá? E podemos e devemos estudar aqui um pouco mais sobre do ponto de vista mais ativo, essa física do efeito Doppler para radar contendo tanto o sistema emissor quanto o sistema contendo tanto o sistema emissor quanto o receptor de ondas, né? A maioria o chamado sistema ativo, tá? Muito embora tenha alguns que são chamados passivos, né? Que tenha o emissor num aparato e o receptor em outro aparato com outra localização espacial. Mas o que mais temos aqui os tipos, né, de tecnologias utilizadas no efeito Doppler, temos pulso contínuo, onda contínua, temos efeito Doppler a partir de modulação FM, né, por frequência, mas temos, como é que se diz, temos bastante coisa para explorar, tá? E aqui, inclusive, a lista
a lista dessa lista de ondas, parte 2, ele traz uma aplicação aí interessante para a física de radar, aplicada numa situação de previsão meteorológica, né? Então, utilizando aqui um radar em megahertz, você observa uma pequena variação no sinal retornado, né? Então, temos aqui 200 MHz para uma variação de 40 Hz, e aqui eu estou pedindo para vocês fazerem as contas adequadamente à mão, adequadamente, né, para dar o resultado correto, que o visor do equipamento já nos dá, né, um visor digital, que serve aqui para esse caso para medir a velocidade de aproximação de uma tempestade, né, que se aproxima de uma estação meteorológica. Ok, pessoal? Então, perguntas, observações aí, pessoal, qualquer coisa que esteja passando na cabeça de vocês. Tranquilo? Nenhuma dúvida, nenhuma lembrança de alguma coisa que vocês viram aí, queiram perguntar? Tranquilo. Tá? Certo. Tá. Por enquanto, não também. Por enquanto, não. Tá. Bom, lembrando a vocês que nós iniciamos a discussão de princípio da superposição, né, como sendo aplicado a ondas, né, como sendo aí a regra pela qual nós combinamos ondas, né, no plural, né, combinar mais de uma onda, de maneira adequada, e um termo um pouco mais técnico é a questão de interferência, né, e interferência em o que é chamado de interferência construtiva, que é chamado de interferência destrutiva, tá? E, embora o princípio geral seja o mesmo, né? Mas nós estamos pedindo aqui uma especificação voltada para ondas sonoras, tá, pessoal? Então, deem uma lida no livro texto, tá? E vejam aí o que está de fato colabora ou que está envolvido num fenômeno de interferência, né? Qual a condição para interferência construtiva, qual a condição para interferência destrutiva, né? Leve em conta tudo que possa interferir nessas condições, ainda que nós vamos adotar algumas hipóteses simplificadoras, tá? E aqui a caracterização de fontes coerentes. Por que que isso é importante, pessoal? Tá? E aí a gente vê lá nos simuladores, normalmente nós colocamos duas fontes sem diferença de fase entre elas, mas nós podemos estudar problemas em que há diferença de fase entre as fontes emissoras, tá? Tudo bem. Contanto que essa diferença de fase entre as fontes emissoras permaneça constante, tá?
Porque se a diferença de fase permanece constante, você vai conseguir observar um padrão de interferência, né? A formação de padrão de interferência. Se você fica mudando a fase entre as fontes com o tempo, aí vai ficar meio bagunçado, né? Para enxergar um padrão, né? Esse é um ponto. Hoje, acredito que nós discutimos, né? De maneira significativamente aqui completa, né? Pelo menos para o ponto de vista unidimensional, essa segunda questão. E aqui nós temos uma aplicação para essa questão de nós, ventres, né? Para ondas sonoras, isso aqui é uma experiência didática importante, né? Para ter uma medida da velocidade do som, né? Mas vamos lá, quero chamar a atenção de vocês para esse tipo de situação aqui. Uma onda passando de um meio para outro meio, tá? Então, podemos pensar no som passando, né? Nos propagando no ar. Como é que acontece quando nós temos água, né? Como é que acontece com a passagem do som da água, do ar para a água, da água para o ar, né? Isso é um exemplo bem explícito de mudança de meio, né? E aí vocês vão comentar sobre o que acontece com as características de uma onda em passagem de um meio para o outro em relação à frequência de oscilação, sobre a rapidez, sobre o comprimento de onda, né, e direção de propagação. Claro que ao comentar isso aí, você vai necessitar comentar sobre alguns fenômenos ondulatórios, tudo bem? Tá? Então, essa questão é nosso ponto de partida para fazermos a introdução de fenômenos ondulatórios, né? E aí, bom, temos mais algumas aplicações envolvendo aí as condições de interferência construtiva e interferência destrutiva. Nós temos uma questão em que, basicamente, vocês vão me mostrar o seguinte. Ok, eu tenho amplo domínio. Eu respondi muito bem, de maneira muito satisfatória, completa, precisa, né? Tive esse entendimento do efeito Doppler. Então, vamos lá. Se você realmente teve esse entendimento, você vai fazer as contas de maneira adequada para fazer a previsão correta aqui do efeito Doppler para cada uma dessas situações aqui nesses itens aqui, um parado, outro em movimento, tá? Então, também explorando o domínio de vocês num problema um pouco mais operacional. E esse aqui não vou comentar nessa aula, vou comentar na aula seguinte. E, bem, temos mais alguma coisa para hoje? Tá, para hoje era mais ou menos esses pontos que eu tinha previsto, tá, pessoal? Professor, e as notas? Ah, tá, eu vou pedir um pouquinho mais
mais de tempo, tá, Adriano? Estou andando um pouco devagar com isso. Mas até semana que vem saem essas notas de vocês, tá? Tá certo. E que mais? Tá, aí, bom, fiquei de liberando o gabarito da onda da segunda lista, né? Tal qual fiz para a primeira. E no capítulo seguinte já vamos entrar em outro ciclo, né? Em outro ciclo, e normalmente eu faço a opção por entrar no ciclo chamado módulo 3, que pega a parte da termodinâmica toda, pegando toda a calorimetria, teoria cinética, primeira lei, segunda lei, tá? Para que a gente tenha tempo aí de ver tudo satisfatoriamente, tá? Mas enquanto isso a gente vai fechando com calma essa parte aí que está faltando. Ok, pessoal? Ok. Tá? Tranquilo. Tranquilo, Jamile? Ok, professor. Tá? Então hoje ficamos por aqui, tá certo? Tá certo. Obrigado, professor. Boa tarde. Boa tarde a todos.